Nunca, em nenhuma eleição, as pesquisas ficaram fora do noticiário, né? Isso aí é comum, depois da apuração. Mas eu nunca vi tanto espaço concedido às pesquisas como neste ano e tantas críticas. Então eu queria que vocês me dissessem o que é que houve. Eu vou começar citando os índices da última pesquisa feita por diferentes institutos para a eleição presidencial. E depois trataremos, né, das eleições para governador e para senador. Então vamos lá. Na disputa da presidência da República, o ex-presidente Lula esteve sempre na liderança, desde que começaram as pesquisas. E o que me chamou a atenção é que o presidente Bolsonaro, ele nunca passava de 35%, não sei se chegou a 36%, até a véspera da eleição. Então, vou dar aqui os exemplos. O IPEC, no dia 1º, sábado, domingo seria a eleição. Os índices apurados pelo IPEC foram 37% para o Bolsonaro, 51% para o Lula. A margem de erro não tem aqui. Tá aqui. Margem de erro, 2 pontos do IPEC. Eu já digo de saída, para recordar para que os nossos espectadores tenham isso em mente, que qual foi o resultado das urnas, antes de mais nada. O Lula teve 48,4%, o Bolsonaro 43,2%. Então, repetindo o IPEC, o Lula teve 51%, fora da margem de erro. E o Bolsonaro 37, bem abaixo do que teve e também fora da margem de erro. Datafolha, na véspera deu 50 para o Lula, 36 para o Bolsonaro. Diferença de 14 pontos percentuais, a margem de erro é de 2 pontos. E PESP, também no dia 1º, 49% para o Lula, 35% para o Bolsonaro. Novamente a diferença de 14 pontos. Quest, também dia 1º, 49% para o Lula, 38% para o Bolsonaro. Poder Data, 48%, isso no dia 28. 48% para o Lula, 38% para o Bolsonaro, diferença de 10 pontos. Atlas Intel, margem de erro de 1 ponto, deu 50,3% para o Lula, 41,1% para o Bolsonaro. Aqui o Bolsonaro passa de 40%, mas está 9,2% pontos percentuais abaixo do Lula. E o Paraná Pesquisas, da nossa Nair, que é CEO, com a margem de erro de 2,2 pontos, previu. Não sei se o verbo está certo, não é previu. Apurou. 47,1% para o Lula, 40% para o Bolsonaro. Esteve mais próximo aí da realidade. Eu queria começar perguntando ao Marcelo o que é que aconteceu. Boa noite, Augusto. Obrigado novamente pelo convite. Um prazer estar com a Nair, um prazer estar com o Christian. Primeiro ponto, que quando você me fala sobre democracia, a gente tem que ter aí elencar alguma coisa, né? Quem é o grande ponto da democracia? A população. Em segundo lugar, os políticos. Eu concordo com você, existe aí uma demasiada atenção dada às pesquisas e de forma equivocada. Isso eu já falei no nosso outro programa, quem não assistiu, eu faço questão de repetir. Eu tenho um posicionamento como dono do Instituto de Pesquisa, jamais divulguei e jamais divulgarei pesquisas. Eu, pessoalmente, sou contrário à divulgação de pesquisas porque as pessoas dão atenção a um dado que não é o dado mais importante em uma pesquisa com 300 páginas. Toda essa atenção dada a esse dado do voto estimulado fez com que os institutos se adequassem a essa demanda, fizessem pesquisas com 2, 3 perguntas, eu entrego o que querem noticiar, ao invés de ser a grande ferramenta de planejamento. Eu comentava um pouquinho antes de entrar com a Nair aqui, que os institutos de pesquisas não perceberam
que cada vez mais eles estão colocando a pesquisa de uma forma, com o bumbum na janela, colocando ali a situação que é o seguinte: as pessoas estão deixando de confiar na ferramenta de planejamento que é a pesquisa. E aí vai acontecer um momento que ninguém vai querer mais pesquisa. Afinal de contas, para que serve? Já que criaram essa ideia que é para prever resultado. A pesquisa não prevê resultado, ela não foi criada para isso, mas para dar caminhos, né? Por exemplo, agora, no segundo turno, o que uma pesquisa tem que fazer ou com Lula ou com Bolsonaro? Indicar com quem que ele tem que falar, em que região do país ele tem que ir, que estado ele deve ir, ou qual é a demanda que tem lá. Não é a pontuação, mas quem se propôs a vender que eu existo para acertar resultado, vai pagar um preço. Por isso que eu não divulgo, porque eu sempre falo para o meu cliente. Agora eu passo uma pesquisa nossa, eu fico apresentando, Augusto, no mínimo 3 horas. E quando chega esse momento do voto estimulado, eu falo, agora chegou o momento menos importante da pesquisa, que eu só vou apresentar para você ter uma noção, talvez, como está. Vamos passar e vamos continuar entendendo. Então eu acho que essa tensão que vem sendo dada às pesquisas, e aí a gente acaba ficando muito preocupado também da forma que é divulgado, o fato de divulgar no sábado, o fato de repente, mexer com a Bolsa de Valores, tudo gera uma situação muito complicada. Então, quem defende a democracia, eu acho que tinha que defender também a ferramenta, porque eu começo a me colocar assim, eu não aceito colocar a empresa que eu criei com a minha esposa na mesa da cozinha da minha casa, colocar dúvidas sobre a credibilidade dela, nem sobre a minha credibilidade pessoal. E pra gente é muito difícil quando você vai orientando um candidato e aí sai uma pesquisa onde existe uma diferença muito grande e logo a primeira dúvida é com relação a você. Então acho que a Naira, a gente falava sobre isso, o estresse que foi esse primeiro turno. Foi realmente muito estressante pra gente.